Então, Tá, é um texto difícil que a gente tem que pegar com coragem, né, e com calma, tá? tá bom. É, Sentir tá. bem à vontade. Como é que é? Eu mesmo já compartilho a minha tela? Será? Você pode falar com o Léo, que é o host, para ele dividir Eu com já você. ativei já para poder Já? compartilhar. Pode ir. Tá indo? Todo mundo, tô compartilhando a minha tela? Tá, mas ainda não apareceu nada. A operação foi feita, mas ainda não começou a aparecer. Ah, tá. Agora Que sim. bom que tá carregando. Tá bom. O texto que eu vou apresentar, pelo menos uma parte dele, é esse Rose, a Neurocomputational Architecture for Syntax, que é de um cara chamado Elliot Murphy, que aí eu já venho observando dele há um tempo, alguns resumos dele, enfim, ele é um cara, é, ele é pós-doc atualmente no Texas Medical Center, lá com a Universidade do Texas, e ele é parte de um laboratório de neurocirurgia para epilepsia. Então, ele acaba tendo muito contato com cirurgias de cabeça aberta, né? E podendo testar aí uma infinidade de coisas. E aí, esse Rose, ele é uma arquitetura, assim, da sintaxe do ponto de vista neurocomputacional mais amplo, mas ele fala que é mais voltado, principalmente, para análises intracraniais invasivas, né? E não necessariamente para, ou não de maneira ótima para metodologias não invasivas. É, tá. Então, a introdução, ele começa falando da língua como mecanismo cognitivo unicamente humano, apesar de que, como ele mesmo salienta, isso não ser um consenso entre todos os linguistas, mas que para a comunidade em geral a gente entende que a nossa habilidade linguística é totalmente, exclusivamente nossa, e aí uma das características que tornam essa característica, uma das coisas que tornam a língua exclusivamente humana é a sintaxe como ela é estabelecida, e aí ela pode ser definida como múltiplos itens linguísticos organizados de maneira hierárquica que regula a interpretação, e ela, além disso, vai regular a interpretação composicional essa organização hierárquica que regula a interpretação composicional desses itens linguísticos. E aí, alguns dos elementos que fazem parte dessa literatura sintática é a rotulagem, o merge e a estrutura hierárquica. Aí, um pouco mais para frente, ele vai falar e aí parece que assim, há um consenso nas ciências cognitivas que oscilações parecem refletir processamento cognitivo, e aí, nessa visão específica do texto, computação sintática, e além disso, a sincronização dessas oscilações são evidências, então, de uma atividade funcional entre diferentes partes do córtex ou enfim, intracortical, entrecortical e tal. E aí, ele salienta que a linguística, diferentemente de outras áreas das ciências cognitivas, avançou pouco na investigação desses padrões oscilatórios, para poder entender como eles se relacionam com a nossa capacidade linguística que, sei lá, estudos de memória de trabalho, por exemplo, já têm revisado as propostas mais antigas, né, para modelos mais neurofisiologicamente implementados, que ele vai chamar de sofisticados. E aí o objetivo do artigo, então, é apresentar uma explicação mecanicista baseada nos diferentes padrões oscilatórios que subjazem ou que parecem subjazer à computação sintática de uma maneira a aproximar a linguística teórica das neurociências. E aí que isso não é uma exclusividade dele, já vem, na verdade, desde o início dos anos 2000, sendo uma reivindicação de vários outros é, cientistas da linguagem também, especialmente dentro das ciências cognitivas. E aí, a segunda sessão, ele vai dar um esboço
bem denso, mas eu acho que achei bem completo também, da proposta que ele vai desenvolver no resto do texto. E aí ele começa falando que tem havido um esforço no campo da neurolinguística para encontrar um hub sintático, e que esse esforço tem sido desafiado. A Pilkane mesmo no texto de 2019, que ele cita várias vezes, no finalzinho do texto ela fala, e se não tiver uma materialidade para sintaxe? E se, enfim, essa combinatorialidade da sintaxe foi uma coisa que não existe, ou como ela mesma sugere na época, né? Que possa ser representado por oscilações ao invés de ter uma base localizacionista, né? E aí ele faz uma distinção entre dois tipos de metodologia que vão levar a dois tipos de descobertas diferentes também dentro da neurociência da linguagem, que essa relação das metodologias não invasivas com a percepção de que oscilações mais baixas estão relacionadas com a sintaxe, e aí nos paradigmas experimentais dessas metodologias, o foco é sempre na fragmentação, ou, enfim, na quebra de certas regras sintáticas para medir os níveis de, sei lá, surpresa ou agramaticalidade, não sei se essa é a melhor palavra para os falantes. E aí esse tipo de manipulação levou e tem levado ao longo do tempo a correlação entre frequências mais lentas com o aparato sintático na mente dos falantes, enquanto que metodologias invasivas vão focar mais na investigação de frequências de banda mais alta, eu acho que especificamente a banda gama, mas eu não tenho certeza, e nesse tipo de investigação, eles têm encontrado correlatos de processos linguísticos básicos e também de categorias lexicais. Ele vai, eu acho que está no outro slide, que é isso, que ele fala que uma unificação desses dois tipos de oscilação, oscilações mais altas e oscilações, bandas de oscilação mais baixa, ainda está em aberto na literatura, é, e que, enfim, é o tempo, o trabalho futuro que vai poder dizer como que dois tipos, esses dois padrões de oscilação vão informar no total, vamos dizer assim, essa natureza sintática, computacional, ou até mesmo a natureza linguística, talvez de uma maneira geral. E aí essas oscilações, elas refletem flutuações sincronizadas, né, da estabilidade neuronal, e elas são isso. Tá, e elas têm dois padrões de oscilações lentas, que tem uma característica diferente entre as duas, é que as oscilações lentas elas vão mostrar mais comunicação troca de informação, comunicação, processamento, não sei qual é a melhor colocação, entre diferentes áreas do cérebro, né? Então, parece que as oscilações lentas estão mais ligadas a um, sei lá, a juntar coisas diferentes para poder juntar para elas se comunicam entre áreas diferentes, o que não é uma característica das oscilações rápidas, que parecem, por exemplo, focar processamentos locais, ao invés de diferentes áreas do córtex, né? Essas oscilações, elas são divididas, então, aí, no caso dele, divididas em 6 faixas. A oscilação delta, ela vai de meio hertz até 4 hertz ciclos, né, por segundo. A delta de 4 a 8 hertz por segundo. A alfa de 8 a 12, a beta de 12 a 30. E aí a gama, do que eu já tinha lido em outros textos, ia de 30 a 100 ou 150, mas aí no trabalho dele ele dividiu uma gama baixa, vamos dizer assim, entre 30 e 60 hertz, e uma gama alta entre 60 e 200 hertz. E aí, principalmente, então, delta e teta vão ser oscilações baixas, talvez alfa também, mas principalmente gama vai ser considerada oscilações altas. E aí, essas oscilações elas podem ser sincronizadas, e aí, quando elas se sincronizam, isso, para, enfim, cientistas da cognição, é uma evidência de que tem havido ali algum processo, está havendo ali algum tipo de processamento cognitivo, né, quando essa sincronização é verificada. E elas podem ocorrer por duas vias. Uma por meio do acoplamento sináptico de neurônios inibitórios,
e no meu entendimento, esse tipo de sincronização, ele é feito via contato mesmo entre neurônios, tipo criando uma rede física, né, se é possível falar assim, e uma outra que vai ser por meio do acoplamento de neurônios inibitórios excitatórios, que aí eu chamei de recuo e avanço, mas não sei se essa é a melhor tradução, que vai funcionar, parece que via respostas, uma conversa, né, vamos dizer assim, entre esses dois grupos de neurônios que vão ou avançar com a sincronização ou voltar com ela, e nesse caso eu acho que é, fechar nessa sincronização. E aí ele apresenta em 2020 um modelo de composicionalidade sintática, um livro que ele lançou, e que esse mecanismo de composicionalidade sintática, ele ocorre por meio da combinação de traços linguísticos, que é alcançada via a coordenação de cima para baixo de ritmos mais rápidos por meio de ritmos mais lentos. Mas, na verdade, eu coloquei errado. Então, esses ritmos mais lentos, eles se acoplam aos ritmos mais rápidos, e esses ritmos mais lentos são os responsáveis meio que por decidir ou coordenar, organizar como que esses ritmos mais altos vão ser processados, quando e tal. E aí, rapidinho, ele trata muito disso, aí eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma explicação dessa phase amplitude coupling, que aí tem vários tipos de acoplamento, tá? Tem phase, amplitude, amplitude, que amplitude em alguns textos pode ser considerado power também. Eu não sei se quando ele fala power no texto ele está falando de amplitude, isso não ficou muito claro para mim. E aí, aqui, a linha em azul é a onda delta, que é a de frequência mais baixa, enquanto que a linha vermelha é a gama, né? E aí, essa sincronização, nesse caso, nessa sincronização de fase com amplitude, a gente percebe que está sincronizado porque os picos de amplitude da frequência gama são compatíveis com os picos de amplitude, aí nesse caso, quando a fase olha para esse ponto específico, quando a onda delta chega na sua fase mais alta, a amplitude das ondas gamas também chegam na sua fase mais alta. Se não existe essa sincronização, quer dizer que não está, que a fase e a amplitude não estão acopladas uma com a outra. Ficou legal? Deu para entender? Ou não? Acho que não. Então, Sim, sim, acho que sim. É. foi? Tá bom. Então, um coupling, um phase amplitude coupling quando a amplitude da frequência mais alta, quando a amplitude da frequência mais alta chega no seu topo, a fase mais alta da amplitude mais baixa também tem que chegar no seu topo. E aí, se elas chegam ao máximo delas simultaneamente, quer dizer que elas estão sincronizadas, bem? E aí, ele vai falar. Eu acho que, só, Newton, parece que estava rodando uma dúvida no chat, né? Não tô conseguindo. Entre rapidez ou amplitude, né? Então, eu acho Não. que rapidez é a frequência da onda e Uhum, amplitude é qual forte a contribuição daquela frequência é no sinal. isso. E aí, quanto mais forte, maior vai ser a amplitude. E aí, por isso que. Mas ele vai contribuir para a amplitude. Porque depende, né? Se você consegue isolar uma frequência, você vai ter uma determinada amplitude. Mas se você normalmente pega um sinal neuronal, por exemplo, ele vai ter várias frequências nele. Ou seja, assim, o, dentro daquele sinal, o poder de uma determinada frequência pode ser maior do que outros, por exemplo, Aham, né? aham, sim. Mas aí existem outros tipos de coupling também, eu não vou saber explicar, mas tem outros. E aí, sobre a coerência oscilatória, porque depois ele vai falar muito disso, não sei se eu vou conseguir chegar lá, não sei nem se eu entendi, eu fui dar um Google para ver, e aí, assim, tem uma coisa de fase na física, né? E aí, se a gente pegar esse primeiro desenho aqui, o exemplo que eu vi do cara é falando assim, se você tem dois corredores que vão correr e eles estão numa pista, eles vão dividir a pista e eles correm em velocidades iguais, constantes, né? Uma com relação à outra. Mas eles começam em momentos diferentes.
Se a única diferença for o momento em que um começou com relação ao outro, mas todo o resto foi igual, a velocidade entre eles, por exemplo, for constante, quer dizer que a fase relativa deles está coerente. E aí, se a gente olhar para o primeiro desenho, eu estou assumindo aqui que a linha na vertical, ela pode significar tempo. Por exemplo, a oscilação da linha preta, quando ela chega no pico, é exatamente quando a oscilação da linha laranja, número um, começa também. Mas fora essa diferença, vamos dizer aí, de 1 segundo entre o início de uma oscilação e da outra, elas estão regulares na distância em que elas vão percorrer dentro de determinado tempo. Então, a primeira, entre os dois desenhos aí das linhas preta e laranja, a primeira está coerente uma com a outra, enquanto que na segunda não, porque elas começam iguais, no mesmo ponto, zero aí, só que a distribuição delas ao longo do tempo é diferente. Elas têm velocidades de deslize, eu não sei qual que é a palavra, mas enfim, elas correm num tempo de maneira diferente, o que vai gerar esse mismatch aí elas não são ondas Elas coerentes. têm fases diferentes, na Isso, verdade. isso. Aí uma outra coisa é que, tipo assim, duas ondas podem variar na coerência de fase ou não. Elas podem ter momentos de coerência, mas dentro desse mesmo circuito, vamos dizer assim, elas ficarem descoerentes em algum momento e talvez voltar à coerência de novo. Aí isso está muito relacionado a fatores externos, tá? Beleza. Tá. Aí ele começa, então, a falar assim, mas para a gente olhar, então, para um modelo, para a gente ver essa questão da sintaxe no cérebro e tal, a gente pode começar olhando para um modelo. E aí ele vai falar do próprio modelo dele, no início, né? Que é esse Murphy 2020, do livro que ele escreveu, The Nature Oscillation of Language. E aí ele propõe, na primeira obra, que a conversão dos traços linguísticos em unidades lexicais, ela acontece por meio do acoplamento de fase-amplitude, né, entre as frequências delta, teta interregionais. E aí eu fiquei com muita dúvida nisso depois, mas é, como a delta ela é uma frequência menor do que a teta, é ela quem vai regular, mais ou menos, como que a teta acontece, como ela que vai meio que modular a quantidade de ciclos teta vão caber dentro de um ciclo delta. E aí, uma coisa que é interessante, por exemplo, é, é como se, voltando aqui para essa da linha azul, se considerando que é a onda gama, que aí depois a onda gama a gente vai ver que parece que é ela que vai construir os itens linguísticos, né? Vamos falar assim. É como se dentro de cada ciclo de uma onda delta, a gente pudesse ter 6 itens linguísticos, por exemplo. Ou em cada, entre dois vales, por exemplo, a distância entre dois vales, a gente pudesse ter 6 ciclos, não sei se é a melhor palavra, de frequências gama. Então, a frequência, nesse caso, a frequência delta, ela vai, estando elas sincronizadas, ela vai definir ou determinar a quantidade de ciclos teta que vão poder caber dentro de um ciclo delta, tá? E aí isso vai ter a ver com a determinação do que é um item lexical, que ele vai chamar, porque é como se a onda mais baixa, desculpa, a frequência mais baixa definisse quais traços ou quantos traços linguísticos podem entrar dentro de um item lexical, tá? E aí esses itens lexicais estão espalhados ao longo de todo o córtex cerebral. E aí ele chama que esses couplings de phase e amplitude, ele chama de códigos. Aí esse código ele vai impor a maneira que os mecanismos neurais subsequentes vão ler essas unidades geradas, e delta ativando categorias. Tá. E aí ele vai falar de uma relação que delta ele ativa categorias sintáticas superordenadas, e aí eu estou pensando, não sei quem está muito habituado com linguística gerativa, talvez uma representação, não sei, agora estou viajando, de nós funcionais sintáticos, né? Já que eles são poucos. Alguém falou? Não, tá bom. Já que eles são poucos e tem traços bem definidos, talvez ele esteja chamando esses nós funcionais de categorias sintáticas superordenadas. E teta, numa relação depois de coupling de teta gama,
vão ativar esses feixes de traços advindos do acesso lexical. Então, é como se, no meu entendimento, o rótulo sintático fosse, vem numa relação top-down e ele fosse expressado por essa frequência delta, enquanto que o conteúdo de mundo, ou então a informação enciclopédica, e aí as informações sintático-semânticas que vão entrar dentro de certo item lexical específico, vai ser meio que selecionado por meio dessa frequência teta, tá? E aí esse complexo... Eu fiquei nessa mesma dúvida que você ficou, né? Talvez se eu relesse não mais, mas numa primeira, né? Se ele Hum, estava pensando talvez já até em efeito top-down mais, tipo, já sintagmática, tipo, é, tem um, mais pro fim entendeu? do texto, mais pro fim do texto ele fala de um basic, basic building, ou basic sintética esquema. E aí, Uhum. e que isso estaria alojado na memória, aqui na região temporal, e ele fala, eu não sei se ele fala memória de longo prazo, ou nesse workspace sintático, né? Mas que para mim ficou com a impressão também de ser tipo rótulos, ou melhor, estruturas que já são tão utilizadas pela gente, que elas meio que já ficam, nesse caso, superordenadas, né? Porque uma vez que o sistema ele conhece qual tipo de informação vai entrar, ele pode se, qual que é a palavra que eu quero usar? Não é esvaziando, Ficar consolidado, né? Assim como se fosse isso, mas de assim. uma maneira que ele pode ficar vazio de conteúdo, uma vez que a forma que ele assume já é compatível para os conteúdos que vão entrar. Também não sei se Por é isso que exemplo, ele quis dizer. é, Tem que reler também. ah, mas enfim, então essa frequência nesse coupling delta teta, a frequência mais baixa, que é a teta, ela então vai ser essas categorias, vai representar essas categorias sintáticas superordenadas, enquanto que a frequência teta vai estar relacionada com traços conceituais e sintáticos específicos. E aí esse complexo, né, delta teta, ele pode ser reiniciado, que ele chama de phase resetting, seja pelo próprio reset, excluir aquele tipo de informação, ou talvez pela liberação de espaço que se gera uma vez que a memória vai congelar aquele tipo de informação que vem acoplada aí nesse complexo delta teta. Então, pode ser Eu que... entendi que era fase. Desculpa, professor. Eu entendi que seria fase isso. Quando ele libera, quer dizer, ele faz um produto e esse produto é liberado para vir uma outra, né? Isso aí eu achei que estava mais ou menos compatível com o que se entende de fase. E Se aí, eu- nesse caso, então, seria uma dessincronização. Isso. Tá, então eu entendi errado. Não, mas isso foi o que eu entendi. Pode ser Mas que. isso, você ainda está no representation ou Não, nessa primeira sessão que ele dá um resumão de tudo, ele vai... ainda está não separando ainda não, né? Isso. Que Entendi. aí Ah, essa, porque essa delta teta complexo, parece que é ele que vai gerenciar a formação das estruturas básicas. Então, ele tem que ser, à medida que a gente, por exemplo, o que eu estou falando aqui, ou que vocês estão me ouvindo, vocês vão descartando o que vocês vão compreendendo. E, supostamente, para ele, essa compreensão só é possível, pelo menos desse ponto de vista composicional, né, sintático, por esse complexo delta-teta. Tá, e aí um acoplamento de fase e amplitude entre delta e beta, e aí beta vai estar associado ao córtex frontal inferior, e teta-gama, em que a frequência gama ela vai estar associada a múltiplas áreas corticais, relacionada ao armazenamento de informação conceitual. Eles são respectivamente relacionados, então, à predição sintática e à composição conceitual, que é esse conceptual binding. E aí, só talvez já me adiantando, é, ele vai fazer uma proposta que eu já tinha visto no outro texto, que é do Matt em Hickok 2020, de que o que até a Frederic defende, de que o merge estaria na BA44, né, numa das partes da área de Broca, na verdade, serve para
predição sintática e, em alguma medida, para lidar com composições sintáticas mais complexas, maiores, que seriam por essas ondas, não sei como é que vocês chamaram, eu chamei de oscilações viajantes, ondas viajantes, que saem da área temporal posterior, levando as estruturas básicas geradas por esse complexo delta-teta, e são enviadas para as regiões frontais inferiores, para serem agrupadas enfim, entidades maiores, e aí essa onda beta estaria relacionada tanto com essa predição sintática, quanto também com a aplicação de processos sintáticos mais que lidam com estruturas maiores. Aí ele fala lá da anáfora e tal. Até aqui tudo bem? Alguém quer que eu Eu repita alguma posso coisa? fazer uma pergunta? Pode. Pode É, ser meio viagem minha. Então, hum, por exemplo, porque mesma geração de estruturas menores, elas uhum. também envolvem algum grau de merge, eu imagino. O que é Então, que você chama de estruturas tem, menores? tem- não, então, pelo que eu entendi, são tipo formações de sintagmas, não são? Sintagmas pequenos ou algo do tipo. Sim. Então, assim, teria algum merge aí, alguma combinação também, alguma sintaxe Uhum. operando. Aqui. Então, Uhum. isso daria uma compatibilidade, por exemplo, dessa proposta dele com o fato de que outros estudos, inclusive de ressonância magnética, acham efeitos de sintaxe tanto no giro temporal superior quanto no frontal inferior. E aí talvez isso Então, explique por que que a gente encontra efeitos de sintaxe nessas duas áreas. sim, sim. O próprio Murphy vai falar de um texto do Adi, que já está no meu radar, mas eu não peguei para ler ainda, que ele chama, acho que, Mereologia, é um termo que eu nunca vi, que ele chama de internal e external merge. E aí espero não estar trocando as bolas. O external merge seria esse merge mais básico, que vai juntar, por exemplo, um nome com adjetivo, um verbo com sintagma nominal, um sintagma determinante, enquanto que o internal merge seria esse merge, e aí esse external merge seria localizado na parte posterior do lobo temporal, enquanto que esse external merge seria que vai lidar com questão de anáfora, de movimento WH. Mas é isso que eu queria falar, quando você falou isso da primeira vez. Me dá a impressão que não é a questão de ser um sintagma grande ou um sintagma pequeno, mas sim um sintagma que está um do lado do outro, ou então está à distância. Porque o Uhum. problema da anáfora é isso, é uma concordância à distância. Entendeu? Então, quando você está Entendi. falando à distância, você tem que ter uma onda mais rápida para poder fazer, senão a computação para. Tem que ser Sim, uma onda que trafegue mais rápido. A onda que está lidando, que está fazendo alguma coisa com dois termos contíguos, ela já está contigo ali. Mas se você tem que dar conta de um troço que está mais longe, de alguma forma isso tem que ser mais rápido sim, para sim. poder fazer. Eu achei que o tempo todo eles estavam falando disso. Então não seria sintagmas mais longos. O que eu estava entendendo é que seriam sintagmas mais longe. Relações mais distantes, né, professora? Relações mais distantes, exatamente. Ah, tá. Eu acho que ele até fala que talvez, eu não sei bem se é isso, se as partes inferiores ai, meu Deus, eu estou me trocando com a nomenclatura toda. O IFG, vamos falar assim, talvez ele funcionaria até como uma memória de trabalho que sustentaria pedaços sintagmáticos, uma quantidade maior de pedaços sintagmáticos, uma vez que talvez Isso. ia ficar mantendo essas relações. É, Respondi, Léo? Aham. Tá bom. E aí ele vai falar também das ondas, oscilações viajantes, né, que são um tipo de oscilação que viaja por diferentes áreas corticais, na verdade, estabelecem um caminho, não só dois pontos, né, de comunicação, mas um percurso inteiro, em que elas mantêm a coerência da fase. Quando o padrão de disparos é sincronizado e coordenado, por todo o percurso da oscilação viajante. Então, se uma certa informação ela precisa ser movida de uma região cortical para outra, eu estou falando de forma bem informal aqui, tá? É, à medida que essa informação caminha, existe uma coerência que vai caminhando junto com ela, então vai ativando
de forma coerente diferentes padrões, o mesmo padrão à medida que vai passando por diferentes regiões corticais, neuronais. Não sei se está certo, eu entendi isso também, tá? A cada ciclo de delta viajante entre os córtex temporal esquerdo e inferior frontal, constrói-se um espaço de trabalho sintático à medida que complexos θ, que é o que eu falei lá da questão do coupling, né, são sincronizados com delta. O Murphy ele vai propor, nesse texto de 2020, que essas ondas delta elas são responsáveis pela padronização dos picos de múltiplas unidades lexicais dentro desse delta viajante. Então, quando ele fala de coordenar, é meio que tipo assim, a onda de frequência mais baixa, ela meio que guia como a onda de frequência mais alta vai se comportar, e nesse caso aí, para produzir certos itens linguísticos. E aí produzir aqui também de forma bem informal. Delta, portanto, coordena a construção sintagmática, enquanto o complexo θ-gama é responsável pela construção representacional dos traços linguísticos que vão compor os itens lexicais dentro de θ. E aí não só a construção, mas também o agrupamento deles em feixes de traços. O acoplamento de delta-gama, na proposta do Murphy, nesse texto de 2020, ele serviria para a composicionalidade combinatorial dos traços, sendo esse um mecanismo geral utilizado em outras cognições humanas. Então, eu acho que assim, tem três eixos principais de complexo de acoplamento entre amplitude e entre fase e amplitude, que é esse delta-θ, que ele vai trabalhar com a memória estrutural, né, que vai construir aí... Não, peraí. Será que eu escrevi errado? Que aí, o delta gama vai ser responsável pela memória lexical, o delta, ai meu Deus, vou repetir. O complexo delta gama seria responsável pela memória lexical, o complexo delta gama seria responsável pela memória estrutural ou memória hierárquica, e o complexo delta teta, eu acho que eu escrevi errado aqui no computador, seriam responsáveis então por esses mecanismos combinatoriais básicos. Então, a relação de gama com teta e delta está ligado com um tipo de memória, no caso de teta, com a memória lexical, e no caso de delta, com a memória combinatorial, estrutural, enquanto que o complexo delta-teta seria o complexo, de fato, responsável, talvez, pela implementação desse merge mais primário, tá? E aí, esse complexo delta-gama, que ele fala que é o responsável pela estruturação hierárquica, ele não seria exclusivo da sintaxe. Ele, na verdade, vai defender que é compartilhado por outros mecanismos cognitivos também. E aí, nessa proposta de 2020, em favor, esse cara aí, que eu não vou usar sua letra junto com colegas, eles encontraram evidências de processamento sintático em beta, a partir de gravações GEG, e aí beta tendo a ver com predição sintática, tá? Que aí predição sintática aqui, relações de dependência mais longa e tal, com gravações GEG sobre a resolução da anáfora em sucessivos movimentos QI entre falantes nativos e não nativos do francês, e não nativos do francês, reforçando, então, o que ele propôs. E aí, no final dessa sessão, esse DING 2022 fez a seguinte pergunta: qual tipo de atividade neural, tais como atividades de baixa frequência, amplitude alta, ou taxas de pico, ou spiking, não sei muito bem o que isso significa, pode guiar, definir, enfim, rastrear muito longas ou muito curtas frases, né? Qual que é a diferença com relação à amplitude, banda de fase ou taxa de spiking, vai diferenciar sintagmas maiores de sintagmas menores. Aí, para o Murphy, atividades de baixa frequência seriam responsáveis pela formação de estrutura, aí, nesse caso, o complexo delta-teta, gama de altas amplitudes, aí aquele gama de 60 a 200, eu acho. Ele vai ser responsável pelas operações que essas representações vão sofrer, ou seja, transformar esses traços que estão espalhados pelo córtex em itens linguísticos que vão ser manipulados dentro desse espaço de trabalho, dentro dessa memória de trabalho sintático, enquanto que essas taxas de spiking seriam responsáveis pela representação,
seria responsável pela representação das unidades básicas, dos traços, né? E aí essas taxas de spike estão relacionados com esse gama alto aí. Tudo bem até aqui, porque aí eu vou passar para outra sessão. Tá. Ô, Newton, só eu acho que o spiking que ele fala são os disparos dos neurônios, são os potenciais de ação. Não, Tipo, eu fiquei confuso nesse sentido, porque, tipo assim, eu fiquei, spikes é pico, mas essa taxa não seria, tipo, firing rates ao invés de spiking rates? Uma vez eu perguntei para Maréia sobre essa diferença, né, entre spiking e firing, que para mim é uma coisa meio obscura ainda, então eu só meio que falei assim, por isso aqui eu vou tentar compreender pelo contexto, porque eu não entendi o significado que vocês me Eu vi falaram. meu nome. O quê? Entre spiking é o quê? Firing, firing Spike, rate e spiking, spiking. O que que é outra palavra que eu não conheço? firing, Ah, firing. isso. Eu não sei, eu entendia que essas Eu taxas acho que acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, não? é, não, então eu não Não sei, é sei. uma questão da literatura que eu não estou por dentro, mas eu entendia que firing rates era quando tinha a ver com os disparos, aí vai ter até a ver lá quando ele vai falar dos Acho que depende do ângulo que você está olhando, porque firing rate É, é talvez. disparo. E o spiking é O realmente resultado. pico, o né? resultado disso. Topo. É uma coisa. É. É. Aí eu fui fazendo uma leitura que correlacionava spike com taxas de disparo, mas como eu tinha essa dúvida, eu falei, não vou levar isso muito a fundo, não. Mas então, existe uma relação, porque esses spiking rates também são gamas. É, parece que eles ficam espalhados, aí tem o gama, e eles são gamas altos, né? E aí esse gama, não sei, mais baixo, ele conseguiria fazer um feixe com esses traços que estão espalhados por aí. Mas aí aqui, por exemplo, nesse caso, é uma coisa que eu fiquei em dúvida, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu entendi isso certo? Mas, bora. então eu acho que não seria potencial de ação, porque se os spikings forem o gama, né? No e-mail ele comentou que o gama é potencial pós-sináptico, então Hum. provavelmente é o depois do potencial de ação, que é o spike. Então, firing é quando o neurônio dispara, e o spiking, não sei, provavelmente vai ser quando o neurônio recebe a Esse informação. O disparo. segundo, É. recebe o disparo do primeiro neurônio. Sabe Mas por assim, quê? chute. Eu lembro, eu não sei se foi nesse texto ou se foi em alguma outra coisa, que esse spiking rates também está muito relacionado com atividade inibitória. Só que eu não sei dizer como. Mas, assim, parece que, de alguma maneira, ele determina qual tipo de representação vai ser ou não escolhida. Então, se for isso aí, então inibitória provavelmente está relacionado então a esse depois mesmo, que é o potencial É, inibitório pós-sináptico. você que me falando isso acabou me Eu lembrando. acho que não, gente. Eu acho que spiking rate não tem essa inferência, não. Ai, gente, será? Peraí, será que eu consigo fazer um spiking neuros? Eu vou deixar aqui carregando no Google, aí quando ele abrir, se tiver alguma coisa. A É, Johnny postou também no chat, Newton. foi? Eu não tô conseguindo, eu não tô vendo o chat, desculpa. Mas eu acho que Parece a mesma coisa, então. Desculpa, Maria. É, mas o que Pedro fala realmente é verdade, né? Que quando a gente coleta, por exemplo, ativação com EG, é pós-sináptico, mas eu não sei, eu não boto mão na fogo que ele, quando ele está falando desses bandas, né? Que ele está falando de pós-sináptica. Isso, por exemplo, pode ser. Eu não tenho certeza, não. Mas é porque também tecnicamente tudo é pós-sináptico, né? Que o EEG capta. Então, Isso. Então, então, mas eu tenho uma dúvida se ele fala, então, de ativa. Você leu que quando ele fala de bandas, por exemplo, gama, ele está falando de medidas pós-sinápticas. É isso? Ele está falando de isso pelo e-mail. oscilação pós-sináptica. Ele fala que diferentes áreas do cérebro têm esses ritmos diferentes, né? Um ritmo que Isso. é dominante. Mas pelo e-mail,
foi que eu entendi que o gama seria postsynaptic potentials. Mas O e-mail que você mostrou no WhatsApp, né? isso, exato, Ah, tá porque bom. porque para mim isso ainda está muito abstrato, porque eu não sei exatamente o que é isso. Parece que eu tô tratando essas oscilações ainda num nível de abstração muito grande, porque para mim ainda não fica claro o que exatamente é cada uma. Não, Adiante aqui. o, o potencial de ação é que você consegue medir no núcleo do neurônio, né? Mas então, tudo que é o resultado disso, né? Ou seja, flutuação de potencial elétrica que não está dentro do núcleo, acaba sendo, né, pós-sináptico. Parece que é a mesma coisa, assim, só voltando no assunto, tipo assim, parece que Uhum. é só a questão da taxa de disparo, é, e o spike é uma medida desses topos, então, parece que, tipo, uma amplitude por vez, né? Uma amplitude. Mas eu não sei, essa distinção, para mim, ela já é obscura há um tempo, então eu preciso também buscar esclarecer ela. Na próxima É, apresentação, eu acho uma boa para a gente pesquisar para a próxima, vou realmente. Se ele usa de forma conceitualmente distinta, né, esses termos de. é. Tá, ok. E aí ele encerra, então, essa primeira sessão e ele faz um balanço de outros modelos de computação sintática que são neurolinguisticamente embasados ou definidos, né? Ah, não. Tá. E aí ele revisita, então, esses modelos, né? E ele fala de que ele, com relação à computacionabilidade dessas propostas, existem muitas ausências com relação a certas partes da computação sintática. E aí ele vai um outro autor lá, ele elenca esse autor, fala que novos modelos, além de acrescentar informação a um conhecimento já existente, eles têm que ser disruptivos de vez em quando e também desafiar os limites da disciplina. E aí ele fala que esses modelos existentes atualmente, enfim, no passado, eles são muito focados na abordagem localizacionista e deixam a neurofisiologia de lado, até de errado. E que é a neurofisiologia que vai mostrar, então, essa relação de causalidade entre diferentes áreas, com diferentes tipos de computação. E aí ele vai falar que um bom modelo de computação sintática a nível cerebral tem que dar conta de, pelo menos, 4 tipos de operações, elementos, né? As representações, que são essas unidades básicas que ficam acopladas na memória, e aí é a unidade básica mesmo da linguística, do processamento linguístico. As operações que vão ser responsáveis por selecionar e manipular essas representações para caber dentro de para caber dentro de operações sintáticas, então vai tornar essas representações linguisticamente viáveis, vamos dizer assim, as representações conceituais principalmente, uma estrutura que tem que ser, então, um lugar que vai, essa coisa que une, né, que vai fazer esse processo combinatorial que é característico da sintaxe, e a codificação, que nesse caso eu acho que é o termo menos teórico nesse caso, né, mais assim voltado para essa questão psicolinguística, que é de pensar um espaço de trabalho, uma memória de trabalho que sustente a produção dessas estruturas numa relação que seja tanto de top-down, né, porque aí provavelmente já vão ter, quando ele fala lá dos elementos sintáticos superordenados, que aí seria uma coisa top-down, mas ao mesmo tempo de construir cada item linguístico com a sua riqueza conceitual, enfim, com outros tipos de informação sintática que não são obrigatórios, de uma relação bottom-up. Então, seria esse espaço aí da codificação. Representações, operações, codificação é o que dá a Rose. Posso fazer uma pergunta? Porque Por teve uma favor. coisa que não ficou muito clara para mim, mas eu também não li com a devida atenção. A codificação seria a codificação daquilo que a pessoa escutou, digamos assim, na hora e precisa manter ativa na memória? Seria isso? Quantificação ou codificação? Eu ouvi errado, eu acho. Codifi- Codificação. Tá. Olha, Léo, eu entendi que, na verdade, é meio que
Sim, porque ele fala em algum momento lá que tanto que ele assume, né, propõe que esse modelo funciona tanto para produção quanto para compreensão. Então, eu acredito que seja, porque aí, só que aí talvez seriam processos reversos. Um seria, então, desfazer uma estrutura em unidades menores, nesse mesmo espaço de codificação, e o outro seria de criar essas estruturas. Mas também não sei, porque eu acho que eu posso estar muito errado nisso que eu estou falando. Estou falando assim, de alto. É, mas eu acho que sim, que é para dar conta dessas coisas todas, tanto de um pensamento que a gente elabora por mais tempo, ou que fica falando de muitas coisas ao mesmo tempo, tanto quanto para entender, compreender o que as pessoas falam e ir mantendo Então, essas assim, condições. Oi. a codificação seria algo temporário, ao passo que as representações, por exemplo, elas estão sempre lá, e as operações também. Ele fala em algum momento, aí eu tô com medo de estar inventando alguma coisa aqui, mas eu lembro que ele fala assim, que esse aparato todo do Rose, ele não é sensível a questões de interface temporais, por exemplo, como são as interfaces. Ele vai falar da interface fonológica, da interface sintática. O que importa dentro desse aparato são as relações. As relações é o que vão importar. Mas eu entendo que esse espaço de trabalho aqui da codificação é exatamente o elemento que alimenta as outras interfaces. E aí, é isso. Eu não sei se eu entendi, se eu respondi uma coisa que está relacionada com o que você falou. Eu também não Acho sei. Eu acho que esse artigo é difícil o suficiente para a demais. gente Sim. ficar confuso. Não, mas eu É, lembro que tinha assim, esse espaço de tá tudo bem. trabalho, essa memória de trabalho que ele chama de codificação, ela é responsável por fazer as interfaces com os outros sistemas, né? Com o Lately e também com a parte posterior do fluxo temporal, com essas coisas do córtex motor e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que ele também falou que esse sistema todo, o que é relevante dentro dele são as relações entre os elementos, e que temporalidade não vai contar nesse caso, mas eu acho que ele está falando de uma temporalidade tipo de sequenciamento e tal. Mas aqui, assim, não leva isso muito a sério, porque pode ser que eu esteja completamente errado. Vou seguir aqui, então. Ok. Aí ele vai fazer, então, a revisão de várias outras propostas. Aí, quem, enfim, souber de alguma dessas e quiser acrescentar alguma coisa, vai ser muito bem-vindo. Aí ele começa falando da proposta da Frederic, de 2015, que ela publica um livro, se eu não estou enganado. E aí, dentro do modelo dela, ela oferece uma abordagem que vai lidar com a estrutura e com a codificação, né? Então, com S e E, mas não elabora uma explicação que seja eletrofisiológica, neurofisiológica para representações e operações, como essas operações seriam manipuladas. Então, ela fala desse espaço sintático, em que as combinações básicas acontecem por meio desse merge, mas ela não fala de como esses elementos básicos surgem ou chegam lá nesse lugar nessa área de trabalho sintático. E aí ele vai falar desse texto de 2020, em que ele só considera as operações e as estruturas, mas ele deixa de lado as questões relacionadas às representações e à codificação dessas representações. Esse texto é muito bom, do Matt Hickok, é um texto ótimo. Eles levam em conta a localização de OIS também, né, de operações e estruturas, mas também dá menos ênfase a E. E aí ele ressalta que esses autores fazem um trabalho legal, porque, tipo, uma coisa a mais, né, um plus, que eles apresentam uma boa explicação dos processos que são engajados no córtex frontal inferior, que aí teria relacionado com a linearização morfossintática, e na parte posterior do lobo temporal, que seria o lugar, então, dessa primeira combinação entre palavras, a começar a formar os sintágmas. O modelo de Krauska, de terra, Krauska e Lau, consideram todos os aspectos de Rose, tanto a representação, operações, estrutura e a codificação dessa estrutura, só que elas deixam de lado uma explicação implementacional de como estudaria, por meio de que e tal. Ghost e colegas focam no aspecto do labeling e da sua importância na construção de estruturas hierárquicas,
e aí ela desenvolve a partir disso, dessa discussão sobre labeling, desenvolve uma explicação da implementação da estrutura e da codificação dessa estrutura, mas não leva em consideração a representação e as operações às quais essas representações são sujeitas. A Pilkane, num texto muito bom também, apresenta uma explicação computacional sobre a interação entre estrutura e significado, ou seja, operações e estruturas, mas deixa de lado questões referentes a representações, dessas representações primárias, e a codificação. Martin, em 2020, apresenta uma explicação da atividade de gama com acesso à memória linguística, essas representações, né? A partir de pistas acústicas mínimas. Então, assim, a partir do sinal aditivo, como que a gente consegue chegar nesses primitivos linguísticos, mas não apresenta um meio de conectar esses diferentes componentes de rows. E aí ele fala da importância, quando ele vai falar da causalidade lá, de cada um desses elementos estarem bem assentados do ponto de vista relacional entre eles, que fala que é uma cadeia, enfim, não dá para considerar nenhum elemento isoladamente. Com relação, aí, que é a coisa que a gente tinha falado mais cedo, a propósito de Friedrich, de que a operação merge estaria situada na área 44, a área de Broca, numa parte da área de Broca, ele argumenta que achados de gravações intracraniais e dados de lesão cerebral apontam para um caminho diferente. Parece, de fato, que a área de Broca 44 está mais relacionada à complexidade sintática do que à construção de elementos linguísticos básicos, sendo a parte posterior do córtex temporal esse locus em que essas operações combinatoriais básicas aconteceriam. Aí ele vai falar também, aí eu acho que assim, os modelos explicitamente sintáticos acabam aí ele começa a falar de outros tipos de modelo computacional também, mas que não focam na sintaxe especificamente. Aí tem esse MCU aí, Memory Unification Control, do Hagurt, que leva em consideração as operações e a codificação, mas deixa de lado as representações das estruturas. E ele fala também do trabalho do Derrane, que ele vai focar principalmente nas representações e nas operações, mas que não apresenta um link entre eles. E aí ele salienta que o trabalho do Derrane fica em aberto sobre onde e como seriam essas assinaturas sintáticas, o que pode ser bom para testar diferentes hipóteses, mas dificulta a eliminação de um espaço mais restrito de investigação específico da sintaxe. Então, é uma via de mão dupla aí nesse caso. Tá. Aí ele entra mesmo na... Oi, Desculpa, posso fazer um comentário? por favor. Assim, não sei, mais uma vez, se foi algo que eu não entendi. Já faço essa ressalva. Mas a Uhum. impressão que eu tenho é que esse encoding, Hum, sob o risco de incorrer algo que eu mesmo critico, ou se, eu me contradizendo, me parece que assim, ele está levando em consideração encoding, mas que o encoding, para mim, não é. Desculpa, gente, tá um barulho de moto que tá me atrapalhando. Só um segundo. aqui deixa eu colocar o meu no mudo, porque aqui tem barulho. Tá. A, Não, a mas gente não eu está quero ouvindo, mostrar aqui. não, não. Oi? A Maré. gente não tá, a gente não tá ouvindo o seu ruído. Ah, tá. Tá tudo tranquilo, tanto no Léo quanto no Newton. Não, não, foi no meu, mas o barulho foi aqui mesmo. Me parece que esse encoding, ele é algo mais temporário. E aí, uma coisa que eu fico pensando é se, na verdade, ele não está indo além de um modelo de sintaxe para um modelo de linguagem, quando ele faz esse modelo dele. No sentido de que eu entendo a sintaxe. Você pode voltar um slide, por favor, Milton? Porque, para mim, isso que ele está falando assim, no núcleo da sintaxe, por Qual exemplo, slide? não, voltar um slide só. Ai, deu pau aqui, que não quero voltar. Porque, por E- exemplo, então, para mim, a linguagem a linguagem perdão, o que eu quis dizer foi, para mim ele está construindo um modelo de funcionamento da linguagem, não um modelo de linguagem, porque para mim a linguagem estaria no O, no S e no R. Então Aham. assim, eu não sei se outras pessoas ficaram com a mesma impressão que eu. Aí eu incorro sob o risco de fazer algo que eu mesmo critico, que é cair na distinção de desempenho e competência.
Eu não sei se outras pessoas tiveram a mesma sensação. Ou então, Não, ou se ele está dizendo que, por exemplo, as limitações do encoding interferem no, no que a linguagem é. Que a linguagem se configura nos limites do encoding, ou algo do tipo. Eu eu não, eu entendo o encoding, você falou da questão temporal. Eu entendo o encode como memória de trabalho mesmo. Memória, tá ligado à memória. É esse encoding que vai implementar essas operações que ele está descrevendo antes, entende? É no encoding que essas estruturas sintáticas básicas vão ser realizadas. E aí eu acho que eu não lembro muito bem como é que ele fala, mas ele justifica esse encoding muito como uma coisa assim, a computação sintática ela tem que acontecer em algum lugar, e aquele lugar é de uma maneira bem informal, mas assim, ela tem que se dar de alguma maneira, em algum espaço. E Eu esse já espaço, entendi, já entendi a estrutura como implementação. E aí, encoding seria a memória, tipo assim, olha, eu tenho os traços, os building blocks, eu crio uma estrutura, e a estrutura, uhum, ela precisa ser mantida no trabalho, e ela precisa ser interpretada também, né? Ser lido por pelas interfaces, aí, no caso. outras interfaces, talvez. Mas eu também, eu admito que eu preciso reler também. Mas, Maré, você também ficou um pouco com essa sensação de que ele fez um modelo de funcionamento da linguagem, além de ser um modelo de sintaxe em si? Não, ele não é que ele deixou de ser sintaxe, ele só não ficou na mera representação, É, é. entendeu? Ele está pensando na implementação do Isso, sintaxe. isso. E aí ele não ficou só na representação. Eu entendi com a maré também. Não achei que. Mas eu também acho que eu nem cheguei a esse nível, Léo. Ô, Nem Léo, cheguei a Eu não tô nível de dizendo que ele fez questionar, algo, eu tipo não tô dizendo assim. que ele fez algo indevido, não. Eu tô dizendo assim, que Não, não, parece para mim que o título dele não, passa a imagem menor do que ele fez, mas não que ele tenha feito menos ou algo que não devia, entendeu? então, eu acho que talvez na mente dele discutir desempenho seria falar das outras interfaces cognitivas. uhum, é Mas isso que eu estava eu pensando. não sei, Léo, eu não cheguei nem a esse. Eu estava ainda tipo assim, deixa eu ler o texto e tentar, né, compreender tudo tipo, que eu não cheguei nem a esse tipo de questionamento. Então, é uma pergunta super válida que você está fazendo. É É. sim, é sim. Mas eu achei, assim, como a Maria falou, eu acho que, como ele não lida com como esses objetos sintáticos vão ser interpretados por outras partes do cérebro, vamos dizer assim, eu não sei se seria um modelo sobre funcionamento, mas eu acho que ele justifica, eu não estou lembrando agora, mas ele justifica o porquê desse encoding. E aí, se eu não estou enganado, é sobre isso. É tipo assim, essas estruturas têm que ter um lugar, mas aí, como a Maria fala, Eu não sei o que a Aniela acha, mas eu acho que, né, se você está pensando na implementação neuronal, meio que esse é o que você fala em inglês, that ship has sailed. Tipo assim, você não está mais falando só de competência, não é possível. Só que ele não está falando, por exemplo, talvez quando ele pensa no desempenho, ele pensa assim, em interface com outros modos cognitivos. Não vejo ele falando tanto disso. Mas ele não está falando em algo que é apenas saber. Ele está falando de implementação. Não sei o que que a Aniela acha. Eu acho que ele não está querendo fazer essa divisão, ele está redividindo de novo, e a gente é que está presa ah, nessa Eu, divisão. eu lembro que ele falou algo sobre isso, sobre essa não ter divisões claras É. entre uma coisa e outra, entre um processo e outro nesse modelo dele. Meio que é, tudo vai acontecendo. junto. Agora, ô Newton, você comentou algo sobre por que ele divide. Eu abri o artigo aqui e ele fala que é sobre
é isso que você falou mesmo, de tipo, tem que ter um espaço de trabalho onde as coisas. Acho que foi você ou foi a Maré que falou, tem que ter um espaço de trabalho onde as coisas vão acontecer. Ele fala até de um processo, e aí é um processo mais sintático, fica mais tranquilo de entender, que é o labeling, né? A rotulação. E, aparentemente, então, a rotulação aconteceria no encoding. Sim. O Por que meio deixa o negócio muito. Oi, pode falar. Não, não. Por Eu ia meio dizer, desse ah, dueto. Desculpa. Pra mim ficou ainda mais confuso agora. E agora eu vou ter que reler. Mas pra mim É. ficou muito mais confuso, porque assim, labeling pra mim era um processo inicial, assim, da junção das coisas, aí na teoria, né? Que é quando você faz o merge, tem que ter um lab, uma rotulação das coisas ali, né? Ou eu. Mas Não, você já é fez a exatamente estrutura, isso. então, Pedro. Você fez a estrutura e faz o labeling. Não, eu entendo que assim, o labeling é uma parte intrínseca desse merge mais básico. Então, Tem- mas não deveria estar no operation? Então, mas esse operation, na verdade, ele alimenta o structure e o encoding. O operation é o processo de se transformar. Eu vou parar de dar opinião, porque eu acho que eu tô me confundindo ainda mais, Newton, mas pode Não, mas falar daí antes. pode ser que eu que li errado, e tem muita chance disso acontecer, mas assim, eu entendi que esse R seria, na verdade, o nosso, aí seria a questão da competência, né? Que seria todo esse conhecimento, essas representações unitárias, atômicas, paradinhos lá no cérebro. E aí, quando você ativa o operations, você vai selecionando essas, você movimenta essas representações. E aí, uma hora que você, em algum momento que você tem um feixe de traços ali, aí você tem um item linguístico, e aí você pode fazer com que, aí você vai poder mergir ele com outro elemento linguístico. Então, eu entendi muito que O alimenta S, ou que quando S começa, vamos dizer assim, O também começa junto e vai trabalhando ali, tudo vai sendo construído junto. Mas eu não sei, eu acho que labeling acontece em O, e não não sei, não em S. Sei. Então, é porque agora é que eu agora eu fiquei pensando que ele quando faz isso daí, ele tá no nível de explicar até o S, a gente tá no sintagma Uhum. e depois do S, no caso no E, a gente tá no nível da frase. Pelo que você comentou agora, que tipo de Pode juntar as ser. sintagmas. Isso, aí sim eu entendo. O S, aí pode ser que eu tenha entendido errado. Ele se refere Não, especificamente a não, essas combinações mais básicas. não considere a minha como verdade também. Tô mais confuso ainda, mas pode falar. Não, eu fui na. Interpretei como você também. Eu entendo que o S, esse structure, é onde vai acontecer ali os Red Bolt da vida, da Pilkane, e depois é no E que a gente vai juntar Red Bolt e Isondecia, por exemplo. Entendeu? Mas não sei, posso estar Sim. enganado. Não, tá, agora, tá. Eu não sei pro pessoal assim, mas pra mim tá clareando a imagem do que realmente tá acontecendo aqui. E aí tá ajudando bastante. Não, mas eu quero que clareie para mim, porque para mim já tá turvo. Mas Eu tá sou bom. assim, eu não fiz o comentário eu não fiz o comentário nem querendo chegar necessariamente, só para explicar, apesar de que assim, a professora ela nem tá mais aqui, mas para chegar na questão de divisão competência e desempenho necessariamente, é que acabou me soando meio como essa discussão. Mas o que eu quis dizer foi que, tipo assim, é porque ele faz essas críticas a esses outros modelos como se eles fossem modelos, digamos assim, insuficientes de sintaxe. Sendo que, na verdade, por exemplo, a Pilkane, o modelo que a Pilkane faz, dá conta daquilo que seria, digamos assim, é, 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 não a sintaxe necessariamente, mas Obrigado. A deu para combinação entender? semântica, né? A composição semântica. Sim. A composição, que para ela é semântica. Não seria nem composição semântica, mas ela quis dar conta da composição, que no caso para ela tem a natureza mais semântica. Então, assim, não é que esses não sejam modelos de sintaxe, eu digo, de composição, digamos assim. Se a gente entender sintaxe como composição. Uhum. Na verdade, é que quando ele coloca algo a mais, no caso, né? E era aí que eu queria chegar.
que seria o encoding, que é uma parte necessária, mas que não necessariamente é um núcleo, digamos assim, do que é o coração do que seria a sintaxe. Assim, eu tô digo assim, eu falo assim, de um ponto de vista, no caso. Não estou dizendo que não seja. Tá, não, é só dois pontos. É porque assim, aqui eu lembro, eu não, nossa, eu tô com medo agora. Mas eu acho que a Pilkane, ela fala dos dois tipos de composição, composição semântica e composição sintática. E ela vai trabalhar com composição semântica especificamente, porque é o que ela consegue encontrar, vamos dizer assim. Porque tem uma ex-orientanda dela, que é a Parrish, que ela escreveu um texto uma vez como resultado do doutorado dela, que ela fala exatamente dessas, e foi orientando da Pilcani, dessas duas distinções, de que quando ela vai, enfim, observar lá o Leitley diante de uma série de estímulos, que o Leitley é sensível à composição semântica, mas que a composição sintática, ela meio que dá um improve para essa composição semântica no Leitley. Então, eu não sei se Então, ela a considera composição Pilkane sintática. tem um artigo que ela fala, um pouco, eu não lembro se é esse de 2019 ou um outro um pouco posterior, que ela vai discutir essa questão de novo, que é como ela começa com isso. Ela começa com isso que você falou. Só que ela depois meio que dá a entender que é possível que a sintaxe seja um conhecimento que a gente tem e recorre a ele de vez em quando. E que o que a gente faz ela faz algo, ela fala algo meio assim. E que o que a gente faz mais rotineiramente, no caso, seria ela coloca isso assim, ela coloca isso como possibilidade, tá? E que o que a gente faz mais Uhum. rotineiramente seria essa composição semântica. Você lembra o ano, não? Pra eu dar uma fuçada? Depois eu vou procurar. Tá. Mas se você achar, você Ô, manda põe no grupo. ô Newton, você tem uma foto no artigo que ele resume as 4 operações. Eu não sei se você botou no slide, eu não Ah, eu sei se. coloquei. Ah, tá, então deixa quieto. Aí a gente fala, porque lá eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo. Eu abri o Nossa, artigo eu aqui. achei difícil entender aquilo ali. Não sei se eu entendi, não. Mas tá Não, bom, mas olha. eu acho que agora, depois dessa discussão toda, quando a gente for para lá vai ficar claro. Mas continue apresentando. Tá. Só a última coisa que você falou do agora que eu te ouvi falando, eu também fiquei muito com a impressão de que esse ele entrou aí por motivos psicolinguísticos. Mas eu acho que pode ser mais porque ele tá inserido nessa coisa neuropsicolinguística, e aí que para ele é importante essa coisa implementacional. E aí é só isso que eu queria falar do mesmo. Mas eu senti que é uma coisa meio assim, realizacional mesmo, das propostas de ROIs. É, pode ir? Acho que tá bom. Pode sim. Tá. Aí ele entra nesse Rose. E aí ele fala que toda boa explicação sobre a computação sintática tem que falar dos componentes de Rose, representação, operações, estrutura e esse lugar da codificação. E aí tem que ter unidades atômicas, que são as representações manipuláveis pelo sistema computacional algorítmico. Ele tem que ter um mecanismo, são as operações que vai permitir a manipulação dessas unidades atômicas. E aí, transformação eu entendo como, tipo, talvez informações que não sejam estritamente linguísticas tem que passar por algum processo químico, sei lá, elétrico, que vai meio que mudar o código dela para permitir que ela seja lida pelo sistema linguístico. Arranjos dessas representações em relações hierárquicas, que aí é a questão da composicionalidade, e aí um espaço de trabalho que permite a execução em tempo real da manipulação hierárquica dessas representações. Ah, cada um desses componentes são dependentes da realização do seu item à esquerda, aí ele fala que representações atômicas, sem as representações atômicas, nós não podemos executar operações sobre elas, e sem essas operações a gente não pode construir estruturas maiores, e sem um meio de codificar essas estruturas, a gente não pode gerar relações entre esses elementos e através das estruturas, que no fim das contas o que a gente define como sintaxe, talvez, né? Ah, e aí ele vai falar que representação se refere a todo objeto manipulável pelo sistema computacional, e aí são traços conceituais em traços sintáticos funcionais. Não ficou claro para mim como que ele define esses traços sintáticos.
se eles estariam também distribuídos pelo córtex ou não, mas aí, num momento mais para o final do texto, ele fala de regiões do médio temporais aqui, posteriores, né? É, do giro medial, do giro médio, giro medial, e do sulco superior, como meio que sendo lugares muito, muito importantes para se criar itens lexicais. E aí ele cita um texto que eu já tinha lido, de uma Krenner e alguma coisa, de 2015, que elas ficavam manipulando frases que tinham um efeito emocional nas pessoas. Então era tipo assim, o bebê chutou o avô chutou o bebê, e aí o avô chutou o bebê tem um impacto muito maior, né? E aí elas viram um padrão de ativação de agente-paciente em áreas corticais muito adjacentes, assim, bem pequenininhas, com relação a essas questões de agentividade e, enfim, ser o receptivo da ação. Elas falam também sobre animacidade, mas eu não lembro muito bem como é que é. Mas eu não consigo me lembrar agora se ele dá um tratamento específico para esses traços sintáticos. Mas, no geral, essas representações estão espalhadas ao longo de todo o córtex. E existe uma relação também entre o tipo de atividade que certas regiões executam com o tipo de informação conceitual que pode estar alocado lá. Aí ele fala, eu acho que de uma região que parietal, que não sei se processa tempo, como é que é, em que existem neurônios, ou enfim, ele fala, depois ele fala de single units e depois de conjuntos e tal, que seriam ligados, por exemplo, a traços temporais. E aí, você nessa região que trabalha com espacialidade e temporalidade. Então, parece que não sei se é isso, hein, gente? Dependendo do tipo de atividade, dentro daquela região, vai ter memórias vinculadas ao tipo de atividade que aquela região executa. E aí, esses traços sintáticos, eles podem impor restrições aos tipos de operação que podem ser aplicados em domínios estruturais se contém sua presença. E aí, tipo, as restrições que um nome tem, um substantivo tem, ou um verbo tem, com relação a como a gente vai ler, interpretar aquilo, com relação a número ou a tempo, vai depender desses traços sintáticos específicos, e que a aplicação recursiva de merge sobre essas representações as coloca uma memória de trabalho sintática, na qual a estrutura e encode entram em ação. E aí ele fala, esse negócio foi muito difícil, gente, agora eu vou querer a ajuda de vocês, vamos lá. Ele dá meio que uma descrição detalhadazinha, mas que eu não consegui pegar, de cada uma desses componentes. Aí ele vai falar que as representações, então, são unidades codificadas de traços conceituais e formais, e que nesse nível envolve um código de barra celular para distintos traços que compõem eles em objetos sintáticos que são coerentemente vinculados por gama alto, né? Por esse gama de 60 Hz para cima, nas operações. Então, essa gama alta é o que é a ondulação específica que manipula uma representação e transforma ela em uma unidade linguística ou uma unidade manipulável pelo sistema linguístico. E também vai envolver um código de vetor que junta esses traços comuns a objetos que são representados em O e que são ultimamente coordenados por S. E aí, O, nesse caso, vai ser gama e S vai ser aquele par lá, delta teta. E aí as operações, então, são alta gama, transformações sensorimotoras, que são transformadas em objetos lexicais. E aí algumas regiões principais, então, para essa gama alta, seria o córtex médio fusiforme, o córtex orbitofrontal, o giro temporal médio, e o córtex frontal inferior e também o sucro interparietal. E aí isso seria acessível para delta teta, phase locking. E nesse nível, então, seria implementada a composição semântica dos conceitos específicos da língua. E aí seriam os minimal phase schemes, que era isso que eu tinha falado mais cedo, que vão coordenar o firing de R-units e tal, alta gama, atividades de alta gama, elas juntam, coordenam, não lembro qual é o significado dessa palavra, para distintas unidades que estão hospedadas dentro desse código de barra ou vetor, é, o código de vetor, para unidades de R1 a NN, RN que vai compor esses feixes de
traços. E aí a estrutura vai ser um programa neural de baixa frequência para gerar inferências estruturais sobre O. Então, o que eu consegui entender é que essa inferência estrutural seria meio que um mecanismo natural do cérebro de trabalhar. E que esse coupling de delta teta estaria, então, na parte posterior do sulco temporal e também na parte inferior do giro frontal, que para inferências categoriais, modulando a representação desses fechos de traços em teta-gama, que aí esses fechos de traços seriam lexicais, é, por estruturar a maneira de ler desses complexos. Proton Temporal Language Site Cross Modular Hubs, que aí seria várias ir e vir, alguma coisa assim. E por fim que seria um espaço local e global de trabalho para, no caso da memória lexical, de baixo para cima, que você vai construindo os itens linguísticos, né? E de cima para baixo para a memória hierárquica, que aí seria o coupling, o coupling delta gama. As ondas viajantes, vamos dizer assim, elas implementariam o delta teta da estrutura para a memória hierárquica e o delta gama para memória lexical. O alpha power, o código da amplitude alfa, não sei se é assim, para para essa área de trabalho, ele meio que disruptiria e beta seria para a predição sintática. E aí mais vinculado às partes frontais do córtex, relacionadas à língua. E aí aqui, foi esse desenho que você falou, Pedro? É, esse mesmo. Deixa você terminar de explicar, porque para mim agora o encoding ainda é meio que ele divide o merge em duas partes, pro structure e pro encoding. Mas aí, quando terminar de falar, aí eu comento. Pode ser, pode ser. Sinceramente, essa parte do merge ainda é obscuro para mim, mas aí ele dá essa imagem esquemática aqui, em que ele, enfim, a representação ela está vinculada, porque aí também tem isso, ele vai falar ao longo do texto, ele vai saindo da unidade, da célula, dos pequenos grupos de células, para grandes áreas corticais, para áreas corticais maiores, globais e tal. Então é uma crescente no nível implementacional que acompanha também essa divisão que ele fez. É, essa divisão de tarefas, né? Vamos dizer assim. E aí a representação, então, teria esses traços, aí no caso, traço phi, traço de categoria lexical, traço de animacidade, e aí ele fala que são unidades a codificação de unidades de distintos traços conceituais que vão ser compostas, né, em objetos manipuláveis em O e S, e que esse tipo a transição da representação para ser um objeto manipulável, ela vai correr por uma spike phase coupling, e aí ele fala depois do LFP, Local Field Potential, que se relaciona com esses spikes, com essas taxas de spike, para não sei o que, essa parte eu não entendi. E aí eu preciso reler mesmo para ver como que ela se relaciona. E aí, disso passa para as operações, que é representado por aí por uma onda gama. Então, é local, vale dizer também, já que no início do texto eu falei que ondas de banda mais alta têm atividade mais local, enquanto que ondas de banda mais baixa têm atividades mais amplas. E ele vai falar que elas juntam, transformam de forma coerente unidades representacionais, né, em traços com feixes complexos que são acessíveis para S. E agora eu estou até confuso com esse red bolt aqui, porque eu não sei se seria, por exemplo, uma instância de merge Então, por isso que eu fiquei pensando agora, porque eu acho que ele ainda está no nível de construção de uma frase. de um sintagma. Por exemplo, os traços Ah, estariam na tá, tá, representação, e aí tá, os tá. traços seriam juntados conceitualmente no operation, e o Aham. structure lidaria com os traços sintáticos, por exemplo. E aí o Com encoding seria a formação de sintagmas. os Que itens aí lexicais, né, já. isso. E aí teria rotulamento, tananã, essas coisas assim. Aham.
Ah, Então, oi, pode falar, Léo. Eu queria fazer uma sugestão, não sei se a ST concorda. Como já deu 4 horas, quando vocês terminarem, quando o Newton terminar a apresentação dessa parte, a gente encerrar e aí continuar na próxima reunião. daqui a 15 dias. Porque aí, o que que eu espero? E aí, a minha proposta para vocês. Pegar cada uma dessas letrinhas e eu vou dissecar o funcionamento do que ele fala, e, enfim, trazer talvez até uma apresentação mais enxuta, mas também mais fluida, né? Não, Se sim, vocês mas isso é muito necessário, porque você fez um excelente resumo, só que realmente tem um mundo ali para explorar dentro de cada letra que é importante para gente. E eu Não, mas acho aí, também que depois de hoje, depois da sua apresentação hoje, Newton, a gente vai ter um tempo para voltar no paper e reler com mais propriedade, e aí vai conseguir também acompanhar melhor a sua apresentação, porque realmente é um paper denso, então não dá para a gente querer dar conta em 2 horas, né? De tanta coisa. e aí, obrigado, ô, Steph, e Léo também. Essa operação, saída, primeiro, então, para sair da representação para a operação, isso vai acontecer por uma spike phase coupling, então ele vai falar do coupling, as comunicações entre diferentes frequências o tempo inteiro, e é basicamente isso que faz com que a sintaxe possa existir. E aí, quando ela passa da operação, então, desse item linguístico que foi gerado, que vai entrar dentro da estrutura sintática, e isso acontece pela fase amplitude também, coupling, e essa parte é confusa para mim, porque aí tem uma questão de gama com teta, que eu não consegui entender direito, mas está nessa parte também. É, Na estrutura, que aí eu acho que é o que o Pedro falou de forma correta, é quando eles são um item linguístico, se torna item linguístico mesmo, vamos dizer assim, e entra em relações de valoração, né, ou de interpretação, que vai ser gerenciada por... Ah, e vale dizer também que essa estrutura, ele fala que é uma coisa bem ampla, assim, que não, não é isso, é que isso vale para outros tipos de cognição, e que, então, essa capacidade de gerar coisas composicionais também estaria, por exemplo, na música, no canto de alguns pássaros, é, e por aí vai. E aí, é, seria uma sincronização de baixa frequência, delta teta, e um cross-frequency coupling, para gerar essas categorias diferenciais recursivas. Isso daria a partir das ondas viajantes, vamos dizer assim, que coordenam as relações frontotemporais. E, por fim, a codificação, que seria esse lugar aí em que tudo isso aconteceria, é, ela é marcada, então, por uma delta gama memória lexical e por uma delta teta superordinada é, à memória sintática, né, hierárquica. E ela se daria também por meio de do reset de uma frequência baixa, de uma relação do spike com local field potential. Mas aí eu admito para vocês que eu leio isso, a R, papapá, e para mim é opaco, e eu preciso conseguir tornar isso composicional, né, transparente. Se você tiver perguntas específicas, vale a pena você escrever para ele. Duvido que ele não te responda. Ele inclusive fala, eu já respondi um comentário dele no Twitter, ele disse que qualquer dúvida sobre esse artigo pode mandar que ele responde. Ele é muito ativo, ele responde tranquilamente. Esse cara, meu Deus, ele lê muito, muito, eu nunca vi. E aí ele lançou um texto agora, com uma outra moça aí, em que eles usam, ele vai pegar essa abordagem que ele usou aqui e combinar com um negócio que chama Free Principal Energy, Free. FFE, FPE, alguma coisa assim. O Free Energy Principle, FEP, alguma coisa assim. Isso, Isso isso. tem a ver com um negócio chamado inferência ativa, que tem a ver com como a consciência acontece, mas não sei nada sobre isso. Eu sei que lida com coisas muito atuais, assim, que vai da biologia para estatística, para neurociência, enfim. Isso fez eu criar um super crush nele, porque ele pega bem na abordagem que eu adoro. Ele vai no tudo.
e ele não tenta fazer uma implementação que não é biologicamente implausível. Isso que eu acho maravilhoso. Só que tem uma coisa nele que, assim, como Ah, é que ele é da linguística, como é que ele me começa um artigo dizendo que a sintaxe é hierárquica, etc., e recursiva é consenso na linguística? não, ele fala que tem debate, mas que dentro de um certo campo é É, é, consensual. é Ele pode consenso emitir. dentro de quem está nessa teoria. Ué, Léo, mas eu acho que é de fato. A gente precisa de estruturas. Senão, como é que você explica o movimento WH, ou até a questão dos anáforas, sem uma estrutura hierárquica, Mas que vai ser então, regida aí, por mas regras? aí as outras correntes, elas vão ter as explicações delas. Pergunta isso para uma pessoa que é da gramática de construção. Eles vão ter alguma explicação alternativa para isso. A questão é, eu não estou dizendo que a explicação da teoria gerativa não seja adequada. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que esse consenso não existe, que existem explicações para um mesmo fenômeno, diferentes. Ah, Aí não, mas a- Aí eu fico preocupado da gente estar, por exemplo, eu comecei a ver. Deixa quieto, fala o que você vai falar primeiro. não, é só que assim, tá, é que isso, eu vou falar, voltar lá naquele primeiro comentário que você fez sobre saber tudo. É, ele acredita na teoria gerativa, entendeu? E aí eu acho que ele assume isso como, meu guideline. E não dá para você conhecer todas as teorias. E aí, quando você falou assim, tem que saber tudo, não tem, mano. Aí você me Mas aí lembrou, ele diz que é consenso. Não é consenso. Acho que mas o que o Léo tá falando é que não é que ele não pode defender a teoria que ele acha a mais plausível, que ele vê, mas talvez não cair na questão de quem não, uma pessoa mais leiga que lê um artigo, ela pode sair dele achando que é isso que é, como se isso Uhum. não fosse mais pauta de discussão dentro da linguística, é isso. Mas, para mim, eu também não consigo. Claro que a gente respeita Entender. todas as teorias, mas eu acho assim, inconcebível a estrutura não ser hierárquica. Mas Ah, o que o Léo está falando é outra coisa. Ele, enquanto linguista, talvez eu não li a fundo o artigo, tá. tanto que eu até Eu vou falei, mas fazer. não ter colocado de uma forma assim, talvez mais clara, que isso não é consenso. Acho que Não, esse mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui e falar que no fim, pro final do texto, ele fala que ele é muito aberto a lidar até com propostas opostas para poder avançar o modelo. Que ele não se fecha para críticas e tal. E ele vai falando dos pontos em aberto, que agora eu não estou nem conseguindo Sim, mas lembrar. Eu por tinha isso que eu tô falando que ele é meu falei. crush. Aí, desculpa, assim, assim, agora a minha crítica ao outro lado também, porque você tem uma linguística funcional, ou de gramática de construções, ou baseada no uso, que diz que traz toda a cognição e outras operações para dentro do funcionamento da linguagem. Traz Uhum. experimento comportamental para mostrar que é memória declarativa, traz discussão de memória mais geral, de mecanismos de cognição geral, mas aí esse pessoal não faz o que ele fez, de realmente, de fato, botar a neurociência cognitiva e os estudos de. Ah, Isso, para mim, é biolinguística, dentro da discussão da implementação da linguagem, por isso que ele é meu crush. Agora é meu É, crush. uma, é Aquele o que ele final do fala, é uma artigo que você está explicação falando é maravilhoso. mecânica. É uma explicação mecanicista. E eu, assim, eu não sei a fundo o que esse mecanicista quer dizer, mas sei que é uma coisa levada bem a sério em algumas outras áreas. E aí, só voltando no comentário que você falar, enfim, para fechar, a gente não tem que saber tudo. Mas como pesquisador, a gente vai falar igual o Carl Sagan fala. A gente tem que acolher todas as hipóteses, mas ser cético com todas também. E levando assim. Saber tudo vai ser impossível. Então é mais sobre como você vai se guiar do que sobre tudo que você vai poder saber ou não. Newton, a E aí? questão de saber tudo é dizer que é consenso. Não dá. Cara, eu acho que Ó, tem uma a questão. Diane falou no chat que ele deixa bem claro no paper que não é consenso. Mas olha só, aqui, Tem uma hora que ele fala que, assim, tem gente que acha que nem existe oscilação na linguagem, olha que só, fala que a linguagem não tem nada a ver com oscilação. primeira linha do artigo, da introdução. A linguística moderna chegou no, na, na, na-
é the general assumption, não vou saber, na consideração geral, não sei, que o cérebro, mente humana, aplica um conjunto de regras sintáticas para recursivamente combinar unidades linguísticas em objetos maiores. Não, então, isso aqui, por Mas exemplo, eu, quando você mas isso, quando você pega, por exemplo, a linguística, a cognitivo, perdão, a baseada no uso, eles vão dizer que, na verdade, você não faz exatamente esse tipo de combinação, que o que você faz é outra coisa. Pode ter até algum tipo de merge, mas que não essa derivação de estruturas. então, Léo, mas talvez isso você pegou, ele fez, é um recorte do que ele falou no paper. Talvez lendo o paper inteiro, a gente vai ver, chegar numa parte que ele vai falar assim, ó, não é consenso. Só que ele abre o paper falando isso porque ele está se posicionando. Acho que o Mas é, perigoso seria se ele Não se não posicionar, né? comunicasse em nenhum momento. o que eu entendi é que ele não põe como consenso o modelo dele, ou qual modelo é mais representativo, digamos assim, da sintaxe em termos neuronal. Mas em termos da sintaxe a nível mental, digamos assim, me parece que ele começa abrindo dizendo que isso é consenso. Mas enfim, aí vocês vão me responder, aí eu vou responder de novo, aí vocês vão me responder, eu vou responder de novo. Gente, não vai Daniela, ter até que consenso. ponto isso é consenso? Em relação à Não, não é estrutura consenso. O gramática, Léo não está é certo. Não é consenso. consenso. Ah, tá. Não é Mas consenso. eu não li o paper a fundo, eu não consegui, mas eu tô assim, a vontade que eu tenho é de terminar a reunião agora e pegar o paper, porque surgiram tantas dúvidas, tanta discussão boa hoje. Nossa. Mas a Diane falou que ao longo do paper ele se posiciona Hum. trazendo essa questão de que não é consenso. Então, Léo, eu acho que você pode admirar mais ainda seu crush, então. Não, ele vai desmembrando cada uma dessas operações. Só que é uma coisa difícil. Gente, Não estudar tudo. esse primeiro mapa aqui, que tem Representation, Operation, Structure e Encoding, isso aqui, Uhum. isso é uma coisa. Nunca ninguém viu isso feito em algum lugar. Isso é um avanço assim muito grande, muito grande mesmo. É uma coisa que simplesmente nunca ninguém conseguiu fazer, né? Teve o Mark que falou de uma coisa bem abstrata nos níveis diferentes, mas isso aqui e sabendo o que isso daqui tem a ver com que parte da computação cerebral, não é brincadeira, não. Esse cara é Ele é... assim, alguma coisa de inexplicável. E ele é pós-doc só, Daniela, ainda. É, Oh, pois, mas ele é pós-doc tem um tempinho já, e eu não sei, eu tenho a impressão de que ele é pós-doc porque ele quer, porque ele fica direto lá lançando texto de gravação intracraniana. E aí eu não sei se aonde? no Texas Medical Center, no laboratório de cirurgia Neurocirurgia. neuroreconstrutiva, alguma coisa assim. E é um cara que O, faz muita cirurgia para epilepsia e é isso. ô, Seguinte, Aniela, analisando esse. Eita, desculpa, Newton, acho que eu interrompi você. não, tô falando amenidades. Aniela, só para. Acho que estamos terminando já, rapidinho. Você comentou no começo sobre as fases. Eu acho que você está falando do conceito da gerativa, né? De que meio que vai cuspindo os blocos para fora, assim, e vai construindo outros. Eu achei. No momento em que você termina uma visão do Saussure, né, que tem forma e conteúdo, quando você faz isso, que aquilo virou Uhum. realmente um objeto linguístico, você joga fora e vai construindo. Isso. Vai ter memória e você vai construindo outro, né? Essa ideia, assim, eu acho que é isso que ele estava falando. Isso, eu Transfer, acho que é o eu acho. encoding ali. Ó, esse encoding, quando faz até esse phase reset, ele comenta no artigo que seria algum tipo de implementação do que seria a recursividade, que é justamente meio que. Parece muito que ele está dizendo que, olha, constrói-se um sintagma, rotula, joga. Constrói-se, rotula, joga. Meio que Isso pode ser a interessante. fase vai resetando por Isso. um. E aí vai meio que cuspindo esses sintagmas prontos. Vão Então, viajando com Essa a coisa. imagem
Essa Imagina. imagem já tinha sido falada de uma forma completamente sem conteúdo, mas só o gist dessa imagem pela Janet Folder. Ela escreveu um paper nos anos 50 ou 60 chamado The Sausage Machine, né? Em que ela falava que fazia um link da salsicha, fechava e ia para o outro link, fechava e ia para o outro link, fechava e ia. Ela tinha tido essa ideia, sabe? Que era uma coisa assim que você ia construindo, chegava até um ponto que é o saussure, né? Que é você bater o conteúdo com a forma e fecha ali, abre o outro, fecha ali, abre o outro, né? Incrível esse paper. E Newton, você fez muito bem. Você teve a calma e também a humildade de olhar para um negócio desse e dizer: eu não sei tudo isso daí, eu só sei um pedaço dessa história. Coragem, humildade, calma, tá? São coisas muito importantes para um pesquisador, muito importantes. E você mostrou isso hoje, tá? Foi muito Obrigado. bom, a gente tem que vir fazendo mais. Eu acho que esse paper talvez seja o paper mais importante que saiu há muito tempo, entendeu? Esse paper é realmente um acontecimento. Então a gente tem que sorver ele devagarzinho para poder entender. Eu estava comentando com o Pedro que eu acho que esse é o artigo mais interessante que eu li na vida. E de Não, todos que eu li até certamente. agora, Talvez seja da mesmo. Neurolinha especificamente. Eu acho que deve ser mesmo, acredito mesmo. E quando a gente entender melhor ele, a gente Uhum. vai, né? Mas eu acho que você podia escrever para ele. Milton, você já fez uma parte, já carregou pedra aí. Acho que você pode pegar duas ou três coisas. Não precisa nem ter muitas perguntas, não, só duas ou três, que ele vai expandir para te explicar. Ele vai ter o maior interesse em te explicar. Isso que ele está falando, pouca gente pode ler isso. Fiquei pensando nisso. Pensar isso. O público dele é muito restrito. Por Ele enquanto, briga muito Ele no vai não Twitter. ficar tem até nada dessa feliz, história. Nós né? somos Ele os briga únicos muito que no podem Twitter. entender isso. Ele vai ficar até feliz de receber uma pergunta sobre Não o tenha trabalho dúvida. que ele fez. Nossa, eu tô com muita dúvida sobre essa parte posterior do lobo parietal e sobre nominalidade. Eu tenho que ler de novo para eu entender melhor o que que eu vou perguntar e como. Porque, assim, na minha hipótese, sei lá, o chute que eu tenho, o que permite que a gente possa falar das coisas são as categorias lexicais, que é o que une informação que não é linguística dentro do sistema linguístico. Permite que a gente possa usar conceitos não linguísticos, ou pelo menos não linguístico assim, estrito como informação sintática, e a gente pode sair falando do que quiser, e são as categorias lexicais que fazem Mas isso é o que ele está chamando de labeling, né? Ele está isso. chamando isso de labeling. É o labeling. E aí ele vai defender de que é o labeling que ao contrário do merge, é o labeling que é único da espécie, e também os tipos de interação entre frequências. É. Na verdade, aí eu já ia discutir um pouquinho com ele. Porque, olha assim, se você fala para o cachorro, vamos passear, o, Hum, o que o cachorro está fazendo é pegar vamos passear como se fosse um vocábulo, né? hum, E aí, obviamente, que ele não pode fazer labeling, porque vamos é uma coisa, passear é outra. Tem vários tipos de categorias aí funcionais diferentes, ele não sabe nenhuma delas, então não tem labeling. uhum, Mas também não tem merge. Também não tem merge, porque na verdade ele não está merge em nada com nada. Ele está simplesmente pegando esse bloco e entendendo que isso significa que ele vai para a rua, né? Mas não tem merge também. Então eu acho que a gente também tem de único o merge. Eu Tenho, acho que não eu tem lembro de quando eu estava no mestrado, a Mercedes, não sei se alguém aqui conhece a Mercedes Marcellese. Ela deu um texto para a gente, é um tipo de pássaro, mas se chama zebra fincher. Acho que é do Japão, alguma coisa assim. é que E chama zebra fincher. do Darwin. O Darwin estudou esses Tá? peixinhos. Eu não sei se é peixe, eu não sei se estou Pássaro, falando. pássaro, pássaro, pássaro. É um pássarozinho. É um E pássaro, aí saiu um paper que falava do canto deles como sendo estrutural. pássaro. Na época ela até fez uma pergunta assim, o merge é só humano? Enfim, aí foi uma pergunta que a gente ficou lá na turma e tal.
Mas Tem um tem gente. artigo do. Não, mas isso é conhecido. Os pássaros têm É, merge. Os pássaros eles. têm, mas eles não têm labeling. Eles não têm labeling. Mas o cachorro não tem nem labeling, nem merge. Depende de. E só quem tem os dois somos nós. Será que os grandes primatas têm labeling, professor? Você acha? Os grandes primatas, É? não vejo isso, não. Assim, por exemplo, os vervet monkeys, né? São os gritos lá que eles podem gritar 4 vezes, 5 vezes, não muda o significado. Os passarinhos, se eles fazem muitas vezes aquele canto, eles estão sendo enfáticos quanto às propriedades que eles podem oferecer para a fêmea, né? Os Uhum. machos oferecendo para a fêmea. Tem um nível de eles são mais enfáticos, mas assim, eu não sei se os macacos teriam mudam o que eles falam porque eles falam 2 vezes ou 3 vezes. Parece que não. O que a gente sabe é que não, né? É que eu já vi que parece que alguns conseguem ter um vocabulário bem extenso, assim, mais do que a gente esperava, mas também Tipo de não. quanto? Ah, já vi falando que tem uns que aprendem mais de 50 palavras, não é bem palavras, mas assim, categorias da natureza. Não, que eles falam palavras deles com esses gritos mais Não, de não sei 50 se, não sei coisas. se falar, mas é tipo assim, a partir de alguns certos testes, Reconhece? isso, mais por uma questão de reconhecimento. Mas os E, cachorros já conhecem 240. Aquela mulher que estuda os cachorros, ela listou 240 possibilidades de guardar e ter pleno, entendeu? Acesso lexical conhecimento. a Tá, isso. Mas não merge nada. tá, entendi. Não tem merge. É só aquilo e aquilo, entendeu? Mas você não faz nada, você não consegue pegar um e juntar com o outro. Se você der uma palavra longa, que para a gente tem 4 palavras, ele entende com um blocão, entendeu? É uma unidade só, né? É uma unidade só, ele entende aquilo inteiro e ele reconhece. O que está difícil da gente saber é se você pode usar, por exemplo, a bolinha amarela, entendeu? E aí tem uma bolinha vermelha e ele sabe que é amarela e não é vermelha. Aí não vai. Quando você tem que ter uma análise interna, É não porque tem um foi modificador provado, não foi Nossa, mostrado nada disso que pode. Então, para mim, tanto merge quanto labeling está meio restrito aí. Mas uma coisa que chateia muitos biólogos isso, ouvir isso. Eu não gosto nem de falar, tipo, chateado. É, naquele carro, aquele dia lá, o É, professor não aceitou de jeito não nenhum. aceitou de jeito Ele nenhum. bateu na tecla, não, não existe isso. Não, ele acha sabia. não, porque isso é uma coisa de base, porque eles têm pelo menos uma formação darwinista e eles acreditam que com a evolução eles vão conseguir chegar lá. É um pouco Uhum, religioso até o negócio do Cristo que vai chegar, entendeu? É uma coisa assim, uhum. entendeu? Eles vão com a evolução. Um dia eles vão ser igual a gente. Tá bom, tudo bem. Um dia eles vão ser igual a gente. Isso, né? Mas eu acho que não, porque nós também não evoluímos em nada que a gente não tem. A gente não melhorou a visão de forma nenhuma, só piorou. A gente não melhorou na acuidade auditiva, a gente não está ouvindo melhor. Então, não tem uma coisa que esteja me mostrando que existe uma evolução aí. Mas Então, para nós, não tem para eles também. é o Chomsky mesmo que fala que foi uma mudança muito rápida para você falar que foi uma evolução gradativa, né? Isso. Essa Isso aí plasticidade. é um negócio, na verdade, é o Gold que fala isso. E o Ah, Chomsky e o Burke, tudo isso, eles vão atrás é o Stephen Jay Gould que fala sobre essa história, que, na verdade, a evolução de certas coisas é como se fosse uma coisa errática, que acontece e aí é selecionada como uma boa coisa e continua, mas não é que ela foi melhorando, foi moldando a orelha do gato para ele poder virar assim, entendeu? Não é isso que a gente sabe, né? E acho que é legal também mencionar que quando fala-se de exaptação, que é esse caso, né? Que é quando Isso, tem uma mudança abrupta, antes eu pelo menos tinha esse entendimento que abrupta, nossa, foi do dia para a noite. Não, não foi. É algo abrupto em relação à história da, isso,
né, do mundo, assim, dos seres vivos. Então, assim, são centenas de anos essa coisa rápida, né? Aham, E não aham. consigo, nunca para de fazer evolução paulatina. No meio dessa evolução paulatina, acontece alguma coisa. E aí, essa coisa que acontece, que foi rapidamente, tem que entrar na evolução paulatina para perdurar. Porque isso acontece com uma pessoa só. Então, para ela entrar ali no meio e o gene propagar, ela tem que ser poupada de ir embora, entendeu? Então, a base é o darwinismo clássico, mas acontecem coisas ali no meio que daria para a gente pensar em É, outras coisas, né? E tem outros casos na natureza de adaptação. exaptação, né? Eu não lembro o que exatamente, mas tem o exemplo das borboletas e de mais alguns outros animais, insetos, que tem essa questão de mudança abrupta em Sim. determinadas funções. Então, não seria algo também, para quem é mais, quem defende a evolução, né, por adaptação, quando a gente fala de evolução por exaptação, a gente não é uma proposta fora da casinha. É. Porque existem outros casos, inclusive, Claro. Mas com esse Stephen tipo Jay de Gould não evolução. pode nunca ser fora da casinha, ele é um grande biólogo. Agora, falando nisso, eu deveria ter avisado a vocês que eu conversei com o Vitor essa semana e ele vai dar um curso na UERJ, 2 dias. E a gente poderia estar convidado para ir nesse curso, é um curso aberto, a gente pode ir. Eu vou, certamente. Se alguém quiser ir comigo, a gente Sim. combina de Eu ir. quero. E Qual depois. a, qual a data? Eu já ponho na coisa do. Eu não sei de cor, mas não é agora, não. Acho que é junho a Ah, data, sim. tá? Então a gente pode, ir nesses 2 dias, são 2 dias seguidos, e depois ele vai dar 2 tópicos desse curso, num curso de um mês inteiro, que vai acontecer na Alemanha, mas vai ser transmitido. A gente também está Ah, welcome de entrada no curso, se a gente quiser, Esse vai eu ser tá? em achei que a alemão? gente ia para lá também, para a Alemanha. Ah, seria muito bom, seria muito bom. Mas Sim. então a gente vai ter 2 oportunidades de ficar um pouco mais perto do Vitor, e ele falou especialmente: olha, eu adorei os alunos, eu achei os alunos muito inteligentes, muito fazendo perguntas muito interessantes. Pe- Avisa, não se esquece de avisar. Falei, não vou esquecer, de jeito nenhum. Então, são essas 2 oportunidades da gente ver uma coisa que é mais geral e depois aprofundar 2 aspectos desse curso que vai ser dado na Alemanha, tá? Então, a gente pode fazer isso. Ó, se eu posso por uma última vez, no dia 22 eu acho que é essa data. Aí a gente conclui esse texto, pode ser? Pode ser, Esther? Então, quem estaria para apresentar é o Pedro. Se o Pedro topar, Assim, o meu artigo, eu queria apresentar porque eu acho o artigo legal. Ele pega um pouco desse, assim, porque o Popper, ele tá nessa vibe também de oscilações, né? Mas, se não der tempo, aí deixa. Isso, Aí não, tipo Paulo Newton assim, pode apresentar. O meu é eu artigo vou é porque eu bem acho que se botar. pequenininho. passar muito tempo, a gente não vai aprender tanto, né? Em É, relação ao Ou É, seria depois do dia 22? Não podia botar o Pedro? depois pode do dia ser. 22? Pode ser, Pedro. Você Aí, sabe, você já aí, ao sabe que invés de eu te colocar na semana seguinte, que é a última quarta do mês, que aí vai ser isso. dos projetos menores, eu vou te pôr na próxima. Ah, Você então me tá. coloca em algum lugar lá e aí Tá bom. eu apresento. Então tá ótimo. tá. Falado, então. Muito Muito obrigado. obrigada. Leozinho, adorei te ver. Faz muito tempo que eu não te vejo. Bom ver a senhora também. Espero ver em breve no UFRJ. Tchau, Estarei pessoal. lá. Se essa gripe sair de mim, estarei lá. Tá. Beijo para Tchau, você, tchau, tá? Tchau, pessoal. gente. Tchau.